Olá, amigos do Na Prática, sejam bem-vindos aqui ao nosso encontro. Hoje trataremos um tema que certamente você conhece, alguém que já tenha passado ou que esteja passando por isso. Quer seja um amigo, um colega de trabalho, um familiar, ou até mesmo seus próprios pais, né? É um tema relacionado ao contexto familiar. Na verdade, esse assunto surgiu com a demanda de conversas com geriatras, com colegas geriatras, que eles percebem, conversando com seus pacientes, que uma das maiores queixas dos idosos, além da questão da perda da saúde física, é o medo da solidão. E vamos tratar aqui sobre uma temática chamada Síndrome do Ninho Vazio. Esse termo, ninho vazio, foi descrito em 1989 pelo autor Barbie, quando ele se refere ao último membro, ao último filho que deixa o lar, a sua casa. Eu vivenciei uma situação semelhante na minha família, quando, há 17 anos, me formei e fui embora para São Paulo. Meus pais vivenciaram essa síndrome do ninho vazio, que é um conjunto de sinais e sintomas, por isso que se chama de síndrome. Como mãe de 2 filhos, sei que irei vivenciar uma situação parecida, que sem dúvida não é fácil. A gente está acostumado a ter a casa cheia, a ter movimento dos filhos, aquele barulho, a uma rotina, uma série de atividades. Então, mesmo sendo algo natural, a gente querer que os filhos ganhem o mundo, cresçam, se desenvolvam, faz parte do processo essa adaptação, que não é fácil. Então, para isso, eu convidei a psicóloga Mona Saleitão para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Então, Mona, vamos explicar um pouco para os nossos seguidores o que significa a síndrome do ninho vazio. Olá, Michele, obrigada pelo convite. Feliz em estar aqui hoje para falar um pouco sobre síndrome do ninho vazio, E o que é isso? Então, é um processo pelo qual os pais passam quando perdem a responsabilidade do cuidar, Do cuidar dos seus filhos. Quando esses filhos crescem e resolvem alçar voos, sair de casa pelas mais variadas razões, seja porque vão estudar fora ou por um processo aí, de trabalho ou porque casaram. Enfim, é quando existe essa ruptura familiar, em que uma nova rotina vai ser estabelecida, agora à distância, E tanto os pais quanto os filhos vão precisar elaborar isso de uma forma a se manterem, nesse novo processo de forma funcional, Mona, e quais seriam as sensações e sentimentos provocados a esses pais? E quando você me pergunta quais as sensações e sentimentos, a gente fala aí de um luto, De um luto vivido, de uma dor, é uma dor real, uma tristeza, uma saudade intensa, há um sentimento também de inutilidade, dos pais, por não terem mais ali no convívio diário o filho para dar assistência, para estar junto, para cuidar mesmo, Imagine que os pais passam toda uma vida ali, debruçados nessa função, e como se fosse de uma hora para outra, Não enxergando que esse filho cresceu e que precisa alçar seus voos, Ter sua independência, sua autonomia. Existe essa ruptura, Essa convivência, e que vai ser difícil também para o filho, mas que é necessário, Então, como fazer com que isso impacte minimamente? E a gente vai falar nisso daqui a pouco. A psicologia, ela pode considerar esse conjunto de manifestações como luto não reconhecido? Como é que você poderia explicar isso?
E quando falamos em luto não reconhecido, a gente fala dessa dor, né, que não é validada socialmente, porque geralmente nós a guardamos entre quatro paredes, porque não existe um sentimento de validação desta dor, né? Socialmente, ela é considerada como algo que pode partir desde o dramático, né, ao exagero, à besteira, à frescura. Então, é algo que realmente não se fala muito, não se fala sobre, né? Porque eu preciso viver esta dor sozinha, né? Nem que seja essa dor a dois, né? Se a gente considerar aí a dor dos pais. Então, é um luto realmente que é de difícil elaboração por conta desse silêncio, né? É quase que um pacto do silêncio sobre o sentimento. De que forma você consegue entender e ver que está por trás desse cenário? E quando a gente fala assim, o que é que pode estar por trás de tudo isso, pode estar também o medo da perda do controle, né? Como é que eu vou saber se meu filho, que horas chegou em casa, que horas acordou, que horas foi dormir, alimentou-se bem, está alegre, está triste. Então, os pais têm a sensação de que precisam ter esse controle, né? Comandar essas situações para que possam estar gerando bem-estar a seu filho, esquecendo que ele agora é protagonista de sua própria história, né? E responsável pelos seus atos. Então, no momento em que existe essa desvinculação, os pais, será que não precisavam acreditar, né, em todo o potencial, em todo o repertório que repassaram para os seus filhos, para que eles possam realmente seguir, né? Seguir pelo mundo e descobrir e fazer, escrever a sua própria história? Vamos pensar nisso? Embora aqui todos esses assuntos abordados a gente nunca consiga fechar o tema, né? Todos os temas aqui são inícios, né? São começos de discussões, né? De novos aprendizados. Mas como a gente precisa fechar, né? Por ser entrevistas curtinhas, como é que o indivíduo pode elaborar isso, né? O que é que ele pode, como ele deve proceder? E o que fazer nesse momento, né? Como elaborar isso? Eu acredito que o recurso da fala é uma ferramenta muito potente nesse momento, né? Porque quando falamos, nós nos escutamos também, escutamos a nossa fala e podemos compreender melhor o que é que está acontecendo, né, conosco, quais são os nossos sentimentos, nossas fragilidades, como podemos minimamente ali equilibrar os sentimentos, né, a angústia, a tristeza, procurar ajuda profissional se algo fugir do controle, se perceber que existe uma disfuncionalidade da vida cotidiana em função desse sofrimento, né? E não ter vergonha por senti-lo, porque cada pessoa vai elaborar de sua forma, cada pessoa vai ter o seu modo de fazer. E não é porque a minha vizinha, minha prima superou muito mais rápido do que eu tenho que ir na mesma velocidade. Então pensem que respeite o momento, respeite o tempo, né? Respeite o tempo, respeite a sua dinâmica, né, enquanto funcionamento, mas esteja atenta também para não deixar que isso lhe consuma de forma a impedi-la de dar continuidade à vida. Lembrando que os filhos saíram de casa, mas eles voltam nem que seja como visita, eles voltam de uma outra forma, eles voltam mais amadurecidos e nós precisamos ter a confiança de que criamos os filhos para o mundo, né? E a partir disso, podemos ter a tranquilidade de um dever cumprido. Obrigada e até uma próxima vez. Mas olha quem chegou aqui. Muito obrigada, Mona, pela sua participação. Mais uma vez, eu lhe agradeço. Foi fantástica aqui sua explanação. E até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau, Bela.